A conspiração da fumaça branca nunca começou com um simples boato. Ela foi percebida aos poucos, em registros incompletos, mapas atualizados demais e notícias que sumiram de arquivos antes de alguém notar. É como se certas cidades tivessem sido engolidas por uma cortina de neblina que não apenas apagava ruas, prédios e pessoas, mas também memórias, documentos, histórias e até a própria ideia de que aquele lugar algum dia existiu. Quando um território desaparece fisicamente, chamamos de tragédia. Quando desaparece dos registros, chamamos de manipulação. Mas quando os dois acontecem ao mesmo tempo, o nome muda. É apagamento programado. E a fumaça branca seria a ferramenta final desse processo. Visível, mas inquestionável. Um fenômeno que cobre, oculta e silencia, deixando para trás não ruínas, mas vazio absoluto. Tudo começa com relatos isolados de moradores que contam sobre uma névoa espessa demais para ser natural, sempre surgindo de madrugada, sempre sem registro oficial. Diferente da neblina comum, ela não vinha com mudança climática, umidade, entrada de frente fria ou qualquer fenômeno meteorológico conhecido. Era como se alguém a colocasse ali, artificialmente. Testemunhas descrevem o mesmo padrão. A fumaça surge em silêncio, sem vento, sem cheiro, sem dissipação, como se tivesse peso, como se soubesse exatamente onde deveria pousar. As áreas atingidas iam desde bairros inteiros até regiões rurais, pequenas cidades, vilarejos. Ao amanhecer, a névoa desaparecia, mas alguma coisa nunca voltava a ser igual. Às vezes, era a memória das pessoas. Às vezes, era o próprio lugar. Pesquisadores independentes começaram a notar um padrão alarmante. Várias dessas cidades simplesmente deixaram de existir nos mapas. Não foram destruídas por incêndios, enchentes, terremotos ou evacuações. Não foram abandonadas gradualmente com o tempo. Elas simplesmente desapareceram da narrativa. A população remanescente era real, mas ninguém mais sabia de onde vinham. Pessoas nascidas nessas regiões não tinham certidões válidas. Fotos antigas mostravam ruas que hoje não existem em nenhum satélite. E o mais estranho, muitos moradores afirmavam que, antes da fumaça, ninguém falava em sair dali. Depois dela, todos queriam ir embora. É como se a fumaça não fosse apenas física, mas cognitiva. Como se pudesse alterar não só o que vemos, mas o que lembramos ter visto. E isso muda completamente a natureza do fenômeno. Não estamos falando de algo climático, mas de uma ferramenta. Algo com intenção. Algo que redefine território, apaga registros, inocula esquecimento. Por que alguém faria isso? Para esconder o quê? Para proteger quem? Ou para impedir que algo fosse descoberto? Há um dado ainda mais inquietante. Cidades apagadas pela fumaça branca costumavam ter algum tipo de dado anômalo antes do desaparecimento. Taxa de longevidade acima da média. Comunidade com quase 0 casos de doenças degenerativas. Fontes de água não catalogadas. Estruturas históricas que não se encaixavam em nenhum estilo arquitetônico conhecido. Ou até mesmo presença de minerais raros, que não deveriam existir naquela região. O padrão é nítido. Tudo o que foge do esperado é primeiro isolado, depois coberto, depois removido da memória coletiva. A fumaça, nesse contexto, parece ser apenas a fase visível de algo muito maior. Uma das histórias mais documentadas envolve a suposta cidade de Ardenfall, localizada no interior do Canadá, que constava em registros geográficos até a década de 1960. Não tinha nada de especial. Até um grupo de geólogos publicaram um relatório afirmando que o subsolo da região tinha propriedades magnéticas incomuns. Menos de 2 anos depois, todos os documentos sobre a cidade foram classificados. O nome foi removido de mapas. Satélites passaram a mostrar apenas floresta densa no local. Moradores reassentados receberam indenizações, mas assinaram acordos de confidencialidade. E relatos de fumaça branca surgindo entre as árvores foram registrados por quem passou pela estrada. A própria estrada depois foi fechada. Outro caso, este mais recente,
Envolve uma cidade brasileira citada em relatos antigos chamada São Lázaro do Alto, supostamente localizada entre Minas Gerais e Goiás. Não existe hoje em nenhum mapa, mas existem cartas da década de 1920, com carimbos oficiais, documentos de compra, descendentes que afirmam que não lembram mais onde era a cidade, apenas que um dia sumiu. Historiadores afirmam que a cidade era conhecida por uma fonte de água que curava tudo. Expressão que normalmente seria tratada como folclore, mas curiosamente foi registrada em relatórios médicos da época. E sim, moradores antigos falam da tal fumaça branca chegando, sem vento, sem cheiro, como uma parede. O mais perturbador? Todas essas cidades tinham um ponto comum: isolamento proposital. Nada ali deveria se conectar ao resto do mundo. A fumaça branca, então, não seria um apagamento, mas um procedimento de contenção, como se o mundo inteiro fosse um laboratório e algumas regiões fossem consideradas fracassos, ameaças ou descobertas precoces demais. Há ainda a hipótese militar. Em 1983, um relatório desclassificado do ZEUR descreveu armas atmosféricas capazes de criar neblina densa como barreira visual. Mas nos documentos originais, o termo usado não era fog ou smoke, era memory veil, véu da memória. Isso sugere que a função principal não seria ocultar o que está atrás, mas obscurecer o que estava antes. Destruir a trilha, não o objeto. Se a fumaça fosse apenas um fenômeno físico, ela não apagaria arquivos digitais. Mas cidades afetadas por ela desaparecem de bancos de dados, acervos nacionais, registros de cartório, histórico de escolas, cartografias oficiais. Isso significa duas coisas. Ou a fumaça está associada a uma operação humana massiva, ou estamos diante de algo que altera mais do que matéria. Altera a narrativa. E então surgem os relatos de quem sobreviveu à remoção. Pessoas que lembram que cresceram em uma cidade que ninguém mais admite que existiu. Pessoas que guardam fotos que agora parecem montagens. Pessoas que contam que a fumaça vinha sempre em silêncio, sempre sem explicação, e sempre com algo no ar que não era só neblina, era a sensação de que o mundo inteiro estava em pausa. Essas pessoas sofrem do que alguns chamam de síndrome do lugar ausente. A dor de ter vindo de um ponto do mapa que o mundo decidiu reescrever. A partir desse ponto, surge a pergunta inevitável: e se a fumaça branca não servisse para esconder o lugar, mas para apagar o acesso? E se ela fosse como um botão de reset geográfico, onde a realidade é reorganizada, como se uma linha fosse removida do código da existência? Se isso é verdade, então não estamos lidando com uma ferramenta climática, mas com uma técnica de edição da realidade física histórica cognitiva. E o mais assustador? Existem evidências de que algumas áreas apagadas voltaram a aparecer. Mas diferentes, não como eram antes, mas reconstruídas com novos elementos, novas ruas, novos moradores. Como se a realidade tivesse sido reenviada com uma atualização. Sabe o que isso significa? Que não estamos apenas perdendo cidades. Estamos perdendo versões inteiras do mundo. Se a fumaça branca existe, ela não é apenas um fenômeno. É um mecanismo. E como todo mecanismo, alguém aperta o botão. Quem? Governos, militares, corporações, ou algo que sempre existiu e só agora estamos percebendo? Talvez a pergunta certa não seja: quem está apagando cidades? Talvez seja: quantas já foram apagadas antes de descobrirmos que isso existe? E a pergunta final, a que ninguém quer fazer, é a única que importa. Se a fumaça branca serve para apagar o que é diferente, por que ela ainda não foi usada em nós?